Olá pessoal, bom dia. Bom, estamos aqui para a nossa primeira aula, né, do projeto de vida e empreendedorismo. Eu tive uma conversa com os meninos da biologia de primeiro e terceiro ano no Zoom, e aí essa conversa nós não temos, né, horário de Zoom, então a gente só vai postar essa aula aqui. Falar para vocês, né, que as minhas expectativas que eu tinha quanto ao nosso retorno realmente eram essas, né, que nós não voltaríamos, porque a gente sabe muito bem, pessoal, que eu comentei muito com os meninos, infelizmente a escola, mesmo que vocês não corressem risco, né, em função da idade, em função, né, da maioria de vocês serem saudáveis, o risco não seria para vocês, né, mas seria o risco para os seus familiares, para os seus avós, para os seus pais, para as pessoas com as quais você convive e que, né, são pessoas importantes para nós, como a maioria tem, né, como a maioria tem contato com essas pessoas que são do grupo de risco. É claro que a volta, as aulas só seria viável com a produção de uma vacina. Então eu comentei, falei um pouquinho com os meninos. Diante disso, eu acredito que a gente não volta esse ano, né? Porque a expectativa de que a vacina surja é só para o final do ano. Então é bola para frente, né, pessoal? É agarrar o que nós temos. Eu já vi, né, um posicionamento diferente dos meninos nesse semestre quanto às duas aulas que eu postei ontem, porque os meninos, aparentemente eles estão mais interessados, quase que de imediato eles já assistiram as aulas, né? Então a gente espera que vocês então coloquem isso como foco, aproveitem ao máximo, porque eu estou falando muito com os meninos de terceiro ano principalmente. É momento, como a responsabilidade de estudar está sob cargo de vocês, então acaba que tem muitos alunos que desistiram. Isso acaba trazendo benefícios para aquelas pessoas que conseguem ter uma rotina de estudos, uma rotina, né, de assistir às aulas. Por quê? Porque nós sabemos, eu já falei isso para vocês várias vezes, que o mundo é um mundo de concorrência, certo? Então, se você consegue, mesmo diante dessas condições, estudar, certo? Se manter focado, é claro que você vai sair na frente. A gente tem que tirar, como eu digo para vocês sempre, a gente tem que tirar o que tem de melhor das coisas, ok? Bom, olha só, nossa primeira aula, o material de vocês, como sempre, né, vocês sabem que eu trabalho muito dentro do material. Ele traz dois exemplos aqui, eu gostaria que vocês lessem, tá? E vocês tirassem algumas conclusões a respeito do que está lá no material didático de vocês. Certo? Tem um pequeno texto que fala sobre Edson Arantes do Nascimento, né, o Pelé, e a história dele a maioria de vocês conhece. Né? Ele foi considerado no final dos anos 90, ele foi homenageado como sendo o melhor atleta, né, de todos os tempos. O cara, ele conseguiu conquistar, né, coisas dentro do esporte que, né, até então ninguém havia conquistado. E aí fala um pouquinho sobre a história de vida dele, da questão dele ter vivido numa pobreza extrema, né, passando necessidade, mas ele tinha um dom, ele tinha uma habilidade, certo? E aí esse dom que ele tinha, pessoal, o que ele fez? Ele desenvolveu ele correu atrás. E é claro que se você ler a história dele, você vai perceber que ele teve sim, né, passou por algumas situações que o ajudaram, né? Alguém encontrou ele, alguém, né, levou ele para treinar, alguém percebeu que ele jogava bem e levou ele para um outro time melhor. Quer dizer, aconteceram uma série de coisas, mas o fato é que ele investiu no seu dom, certo? Naquilo que ele tinha capacidade de fazer e fazer bem feito. Claro que não deve ter sido fácil, né, até porque ele era uma pessoa pobre, mas foi uma pessoa que venceu na vida fazendo aquilo que gostava de fazer. Vocês vão entender por que eu estou falando disso. E um outro personagem que o livro cita, tá, é exatamente Pablo Picasso, certo? É um dos maiores artistas que já existiram. Ele tem, né, as grandes obras expostas aí em museus do mundo inteiro. E eles fizeram um paralelo entre esses dois. Por quê? Porque foram duas pessoas que vieram de uma condição social precária, né, pessoas que passavam por necessidades, porém os dois se tornaram grandes da área em que eles trabalhavam,
certo? Ou seja, a pergunta é, qual o seu dom, certo? O livro coloca uns questionamentos aqui que eu gostaria de repassar para vocês refletirem. Não precisa responder isso para mim, tá? Mas por favor reflitam. Olha só, o que você pretende fazer com suas aptidões? Quer dizer, a primeira coisa, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que estudar qual é a aptidão que eu tenho. O que eu faço? Que eu faço com prazer, que eu faço bem feito, certo? Que eu faço um trabalho de excelência, certo? Olha só. Descreva em pensamento, não precisa colocar isso no papel, quais são elas? Quais são as aptidões que você possui, certo? Trace suas perspectivas e sonhos. Ou seja, diante do que você gosta de fazer, diante daquilo que você faz bem feito, diante daquilo que te faz feliz, quais são as perspectivas que você tem? Quais são os sonhos que você tem? Certo? E aí, o que fazer para alcançar essas perspectivas? É interessante, eu conversei com uma coordenadora agora há pouco tempo, falando exatamente sobre essa questão, e ela pegou e colocou, né, pediu para que, eu e minha filha conversando com a coordenadora, ela falou, olha, o que você pensa em fazer? O que te dá prazer em fazer? Qual é a área de conhecimento, qual é a área de estudos que você tem prazer em trabalhar? Certo? Aquilo que eu tenho prazer em fazer, aquilo que eu gosto de fazer, alcança as minhas perspectivas e sonhos, certo? Ou seja, eu tenho sonho, sim, de trabalhar com isso, mas eu tenho também um sonho de ter uma casa, eu tenho um sonho de ter um carro, eu tenho um sonho de ter, né, de viajar, eu tenho sonhos e mais sonhos. Ou seja, aquilo que eu sonho em fazer vai alcançar aquilo que eu tenho de perspectivas para a minha vida? Então a gente tem que sempre fazer isso, eu venho falando isso para vocês já há muito tempo, a gente sempre tem que colocar isso na balança, certo? E aí nós temos então o nosso assunto de hoje. A nossa aula de hoje ela fala sobre grupos profissionais. A gente já andou tratando disso, o livro ele é bastante incisivo nessa situação. O livro ele resolveu dividir, pessoal, as profissões em 15 grupos. Eu estava observando duas coisas básicas. Primeiro que aparentemente não tem nada que foge a esses 15 grupos que ele citou. Segundo, é muito comum que os grupos haja uma interação entre eles. De repente tem uma coisa que você pode fazer dentro de um grupo, porém você pode fazer sendo um profissional, você pode exercer coisas que estão dentro de mais de um grupo, certo? Aí eu achei interessante alavancar aqui, é claro que o que está aqui foi tudo tirado do material de vocês, eu só enriqueci com algumas imagens e com o meu ponto de vista. É claro que vocês têm condições de fazer uma leitura lá do material e estar analisando. Olha só, quais são os grupos profissionais que nós temos? Primeiro grupo lida com alimentação. Olha só. Quando a gente fala alimentação, pessoal, a gente está se referindo a quê? Se alguém falar assim, eu trabalho com alimentos, eu trabalho com alimentação. Tá, mas o que você pode fazer? O que você pode trabalhar dentro de alimentação? Olha só. Eu trabalho, por exemplo, na produção, certo? Eu trabalho com alimentos, mas eu trabalho na produção. Mas que tipo de produção? Produção agrícola, aqui você tem, né, a produção de grãos, a produção de gado de corte, a produção de hortaliças, a produção agrícola como um todo. Você está engajado no ramo, né, no grupo da alimentação. Ou na produção industrial. Eu coloquei aqui só um exemplo, mas nós sabemos muito bem que existe uma gigantesca quantidade de alimentos que são produzidos na indústria, certo? Então o grupo da alimentação eu posso estar trabalhando na produção, eu posso estar trabalhando em processos de conservação, certo? Olha só, conservação. E aí quando a gente fala de conservação, eu trabalho com pesquisa, eu trabalho pesquisando quais são os produtos que eu posso usar para atuar como conservante. Eu trabalho em uma empresa de enlatados, eu sou o cara responsável pela qualidade dos processos de conservação, ou para melhoria, né, nos processos de conservação. Eu posso dizer que nesse caso que eu estou também trabalhando no grupo da alimentação. Ou eu posso falar que eu sou um cara que eu trabalho na preparação de alimento, certo? Aí nós temos aí, e aí é claro que eu coloquei uma imagem aqui, mas essa não é a única profissão. Se você pensar nos garçons, se você pensar no maître, nas pessoas que gerenciam um restaurante, na pessoa que tem uma empresa, né, de restaurantes, certo? Então, assim, nós temos um monte de pessoas que trabalham na preparação do alimento, certo? Ou, olha só,
eu trabalho com alimento, mas eu trabalho na produção, olha só, eu trabalho na produção, na produção de equipamentos para a fabricação do alimento. Certo? Aí aqui eu quero que vocês coloquem, que vocês percebam que eu não estou evidenciando o alimento em si. Eu estou evidenciando essa máquina aqui. Ó. Isso aqui foi criado por alguém, certo? Foi um engenheiro, foi um técnico, foi alguém que pensou, certo? Na dinâmica da produção de alimento e pensou num mecanismo de potencializar a produção. Eu posso dizer, não, eu trabalho com alimentação, mas eu não trabalho com alimento em si. Eu trabalho com máquinas que lidam com a produção de alimentos. Certo? Ou você pode pensar também, por exemplo, na pessoa que trabalha na manutenção de uma alimentação adequada, de uma alimentação equilibrada. Aí se você pensar num nutricionista, se você pensar num nutrólogo, certo? Nas pessoas que são responsáveis pela criação de novos pratos, certo? Aqui você tem aqui uma coisa que vocês viram lá se não me engano, no 8º ano, certo? O que a gente chama de pirâmide alimentar, certo? Prefira, né? Modere, limite, evite. Então, na verdade, existem pessoas que lidam orientando as pessoas a terem uma alimentação saudável. Ou pessoas que trabalham na produção de pratos, na produção de alimentos que sejam mais saudáveis, ok? Tudo isso está no grupo da alimentação. E é claro, não podia deixar de ser a questão do transporte, certo? Não, eu trabalho com alimentação, sim, mas você faz o quê? Eu trabalho com transporte de alimento, certo? Então, quer dizer, tudo isso que nós citamos aqui está ligado a quê? Ao trabalho com alimentação. É o que você gosta. De repente você fala assim, não, eu queria trabalhar com alimento, mas eu conheço mesmo, parece que eu acho que eu vou me dar bem lidando com o transporte de alimento, certo? Ah, não, eu quero trabalhar lidando com qualidade. Eu quero trabalhar fiscalizando a qualidade do alimento. Eu quero ser um fiscal, certo? Então, tudo isso está dentro desse grupo que a gente chama de grupo da alimentação. Um outro grupo que é bem diferente do que nós acabamos de citar, olha só, arte, design e música, certo? Não tem nada a ver com o conteúdo anterior. O que seria arte, design e música? Pensa, pessoal. Aí você fala assim, poxa, mas parece uma coisa... E se você conversar com pessoas mais antigas, elas vão falar, não, mas o que você vai fazer? Isso não dá dinheiro, isso não dá... Depende, pessoal, certo? O que você de fato quer fazer, certo? Porque dentro disso aqui, por exemplo, olha só, ó, você pode, quando a gente fala de trabalhar com arte, design e música, você pode ser, sim, uma pessoa que está ligado à produção, certo? Olha só, de arte, ou a fotografia, né? Ah, eu vou trabalhar com arte, porém, eu vou lidar eu sou uma pessoa, eu vou trabalhar com pintura, certo? Não, eu vou trabalhar com fotografia, certo? Ah, quantas pessoas hoje não trabalham com fotografia? E eu falo, fotografia de quê? Eu posso fotografar pessoas, eu posso fotografar eventos, eu posso fotografar a natureza, eu posso, dentro dessa parte aqui de fotografia, eu posso atuar em N pontos, certo? Ora, o que mais? Olha só. Eu posso trabalhar, por exemplo, pessoal, na produção de filmes. Quando a gente pensa na produção de filme, olha, quem que eu posso ser? Eu posso ser o artista, eu posso ser o cara que eu vou botar aqui. Eu posso ser o cara que manuseia a câmera, eu posso ser o cara que dirige, eu posso ser o cara que trabalha na produção da peça, certo? Que escreve uma peça ou que escreve um filme. Tá vendo? Ou seja, tem sim, nesses grupos, tem jeito de você exercer diversos papéis. Eu posso trabalhar, por exemplo, ainda dentro de arte, eu posso ser o cara que lida com produção de eventos. Não, o que você faz? Não, eu aprendi a produzir eventos. Eu aprendi a trabalhar na produção de um evento de exposição artística ou a produção de um show, certo? Um show, nós sabemos que hoje, uma das coisas que gira muito no mercado, é a produção de eventos artísticos, a produção de shows, certo? Tudo isso está ligado a quê? Arte, design e música. Aí você fala assim, não, a minha vontade, pai, é trabalhar com arte. Meu Deus do céu, eu estou lascado, meu filho vai passar fome. Não necessariamente, certo? Então depende, primeiro, daquilo que a gente falou lá no começo. Depende de você ser excelente naquilo que você faz.
Quando você é excelente naquilo que você faz, pessoal, o que vai acontecer? O mercado ele quer os melhores. E o mercado ele paga pelos melhores e paga muito bem. Qualquer coisa que você for fazer, é muito importante que você faça o quê? Que você consiga fazer o melhor. Ah, você tem que ser o primeiro do mundo? Não. O primeiro passo é você ser o seu melhor. Agora, se o seu melhor não está suficiente, faça cursos de aprimoração, certo? Porque aí o seu melhor vai surtir efeito, certo? Mas olha, tem muito mais coisa, olha só. Eu posso pensar, por exemplo, na produção de um evento musical, certo? Então, olha só, na produção de filme, na produção de uma exposição, na produção de um evento musical, certo? Eu posso pensar, por exemplo, pessoal, na arte e arquitetura. Olha só, aí de repente você fala, eu gostaria de trabalhar com arte, só que você acabou fazendo arquitetura. Você pode sim ser um arquiteto e fazer uma obra de arte dessa aqui, ó. Administrar a construção de uma obra de arte dessa. Tá vendo como arte não é só um determinado ponto, certo? Você tem áreas para você trabalhar. Ora, você pode muito bem trabalhar com design de moda, certo? Você é um artista. Você criou uma peça de roupa, olha só, você pode muito bem ser a pessoa que cria a moda e você pode muito bem ser a pessoa que administra uma exposição dessa moda que você criou ou da moda que alguém criou. Tá vendo? Né? Olha só, vamos continuar aqui. Ou você pode trabalhar com produção musical, certo? Eu sou baterista, eu sou músico, certo? Eu sou guitarrista, eu sou vocalista. Também é lidar com arte, certo? Olha só. Então, olha só, produção musical, tá sem lugar para mim aqui, hein? Bom, aí tudo está dentro de arte e design. Ou você pode trabalhar com o que a gente chama de história da arte. Aí você pensa, por exemplo, em um professor. Quando a gente visita museu, por exemplo, quando você se satisfaz no museu, quando você encontra uma pessoa, um guia, por exemplo, que estuda muito história da arte. Uma pessoa que estudou aquilo que está sendo exposto, certo? Ou existem também situações em que a pessoa trabalha com restauração, certo? Você foi contratado, a sua equipe foi contratada para trabalhar na restauração do templo lá em Pirinópolis. Ou você foi contratado para restaurar uma tela, certo? Uma obra. Tudo tem a ver com arte e design, ok? Bom, um outro grupo profissional que existe é o das ciências exatas. Esse é bem conhecido de vocês, né? Olha só, aí a gente está falando de quê? A gente está falando de matemática, a gente está falando de física, a gente está falando de engenharia, das várias engenharias que existem, certo? Eu sou uma pessoa que digamos que você seja uma pessoa que tenha facilidade em lidar com números. Se você é uma pessoa que tem facilidade em lidar com números, provavelmente você vai se dar bem nessa área de ciências exatas, certo? Em que eu gosto de trabalhar projetando, que eu gosto de trabalhar analisando fórmulas, fazendo cálculos, etc, etc. Tá? Olha só, química, por exemplo, é considerado, né? Eu coloquei química é uma ciência exata, mas na verdade química é considerado uma ciência exata. E aí você tem aqui, ó, as várias áreas das ciências exatas. Eu peguei um post de uma propaganda, né? Mas é isso aqui, olha só. Você pode trabalhar dentro de ciências exatas com estatísticas. Essas pessoas, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem agora, uns 2 meses atrás, em que aquele cara lá estava fazendo dados estatísticos dessa doença que nós temos aí, do Covid-19. Certo? Aquele cara lá, o doutor lá da Federal, é um cara que trabalha com ciência exata, ele trabalha com estatística. Tem um professor de física de vocês, é o cara que trabalha tanto na física licenciatura, né, em que ele vai atuar dando aula, quanto na física bacharel. Eu sou bacharel em física, eu trabalho, eu trabalho numa indústria, eu trabalho numa empresa de tecnologia, certo? Aeroespacial, por exemplo, certo? Ou dentro da matemática, como eu falei, as várias engenharias, né? Engenharia mecânica, elétrica, computacional, química, etc, etc. Ok? É outra área que é interessante para alguns, né? Tem gente que gosta muito disso. Comunicação, mídia e informação. Olha só.
Bom, comunicação, mídia e informação. Vamos lá, o que é isso então, né? Primeiro, o que a gente chama de gestão do conhecimento. O que acontece, pessoal? Um ramo que é bastante interessante também, por quê? Porque se trabalha primeiro, você vai produzir conhecimento e você vai trabalhar com a emissão desse conhecimento, certo? Você vai gerir o conhecimento, você vai gerir informação e você vai trabalhar com a transformação, com a transmissão dessa informação, certo? Então, quando a gente fala de comunicação, isso é você transmitir o conhecimento ou a informação que você adquiriu, certo? Quando você faz isso, olha só, como é que essa comunicação ela é feita? Ela é feita através da mídia impressa. Então, quando você pensa pessoas que produzem a mídia impressa, certo? Quando você pensa em pessoas que produzem jornais, esse jornal, para ser produzido, pessoal, ele envolveu toda uma série de profissionais, certo? Desde a pessoa que fez a investigação, desde a pessoa que fez, a partir da investigação foi feitas descobertas, da pessoa que vai administrar o que dessa informação pode ser passada, qual o efeito dessa informação para a sociedade, certo? Então, assim, desde a pessoa que trabalha com a impressão do papel, certo? Então, existe toda uma série de profissionais que trabalham para que esse grupo exista de comunicação e mídia, certo? E aí você tem aqui, ó, tanto a mídia impressa, quanto o que nós chamamos, relacionado à mídia impressa, a mídia online, certo? Então, você tem hoje, né, várias empresas de comunicação que a comunicação é feita basicamente via internet, certo? Você tem alguns sites de comunicação em que você tem acesso a tudo o que você tinha antes só na mídia impressa, tá? A mídia televisiva, nós sabemos que a televisão ela influencia demais, né, na nossa sociedade. A TV ela passa informações, ela coleta informações, ela administra essas informações do jeito que a empresa acha que é mais adequada. Existem vários críticos aí que falam que SBT faz isso, que Globo faz isso, que isso é errado, que isso é certo. Não vem ao caso. O fato é que cada empresa de comunicação ela vai passar aquilo que o grupo, né, reuniu, discutiu o que seria mais viável, o que está indo de acordo com os anseios daquela empresa. Certo? E é claro, a mídia, que ainda existe, nós sabemos muito bem e é importante, certo? A mídia rádio, certo? Então, tudo isso, pessoal, tudo isso está ligado à comunicação, mídia e informação, certo? E aí, olha só, um fato interessante aqui, que é o que a gente chama de jornalismo investigativo, certo? Que faz parte também desse grupo. Quer dizer, a pessoa pesquisa, ela faz a apuração do que foi pesquisado, ela organiza, cria, né, a informação e depois ela transfere através daquilo que a gente viu agora há pouco. Bom, um outro grupo, um outro grupo profissional, é o que nós chamamos de grupo de desenvolvimento social. Bom, olha só. Isso aqui é muito um grupo que está muito ligado a prazer, certo? Claro que tem pessoas que trabalham nesse ramo e adquirem sim a sua condição financeira para a sua subsistência, tá? Mas está muito ligado a prazer. Olha só, são pessoas que trabalham estudando o funcionamento da nossa sociedade, certo? Como é que funciona a nossa sociedade atual? Tá? Como é que são as condições de trabalho daquela sociedade? Quais são os grupos dentro de uma sociedade? São pessoas, então, desse grupo, quando a gente fala de grupo de desenvolvimento social, é isso, está relacionado a estudo do funcionamento da sociedade, certo? A gente fala assim que são os pilares, né, de uma sociedade. Quais são os pilares? Qual que é o alicerce daquela sociedade, certo? Então, às vezes os psicólogos fazem isso, os assistentes sociais fazem muito isso, certo? Os sociólogos fazem isso, os filósofos fazem isso. São pessoas que estudam, certo, a sociedade como um todo. Tá? Bom, às vezes, pessoal, pessoas que trabalham nesse grupo são pessoas que se preocupam com o bem-estar, ou o bem-estar da comunidade, ou o bem-estar de pessoas.
certo? Ou levando em consideração a sociedade como um todo, ou um grupo de pessoas, ou um indivíduo apenas. Aqui eu coloquei uma imagem aqui que eu achei interessante. Existem pessoas que lutam para que isso aqui não aconteça, certo? Uma criança, olha a condição de moradia dessa criança, olha o esgoto correndo a céu aberto, certo? Então existem pessoas que trabalham no sentido de lutar contra isso, certo? Estuda a sociedade, vê o que é correto. Isso está muito ligado à história. Tem muitas pessoas, e vocês gostam, eu sei que vocês gostam muito de estudar história, tá? Então trabalhar com desenvolvimento social está muito ligado a isso. Quando você estuda a história, quando você estuda a nossa sociedade, você acaba se preocupando com o bem-estar, com os pilares da nossa sociedade. Ok? Outra coisa que se estuda, né, que se faz, são pessoas que estudam também as regras, né? Olha só, de que regras precisamos na sala de aula e durante as aulas aprendermos e convivermos melhor, certo? É interessante que a gente faz isso sempre, né? O professor faz isso sempre. Quando a gente entra em sala de aula, uma das primeiras coisas que a gente faz é exatamente falar sobre as regras básicas de convivência, para que não haja transtorno, para o professor, para o aluno que quer aprender, certo? Para o aluno que quer fazer brincadeira, para que ele possa brincar no momento adequado, se houver, né? Então, quer dizer, é isso aí. Bom, a gente fala assim que a pessoa que trabalha com desenvolvimento social, ela tende a buscar o equilíbrio numa sociedade, certo? Ela tende a fazer com que as pessoas vivam em equilíbrio. Ou seja, não tem alguém com pobreza extrema, não tem alguém com riqueza extrema, que as pessoas consigam sobreviver numa certa harmonia, num certo equilíbrio. E também com o que a gente chama de diversidade, certo? A pessoa que trabalha com desenvolvimento social se preocupa, né, gosta de trabalhar muito com a diversidade de pessoas. Bom, é claro, não poderíamos deixar de falar a questão dos direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, pessoal, existe uma tendência na atual circunstância das pessoas considerarem que o pessoal dos direitos humanos vai vir aqui defender a pessoa errada. Não. Pessoas que defendem os direitos humanos de forma correta, o que eles defendem, por exemplo, é o direito de defesa. Quando você pensa, o fulano matou, tá, mas já foi provado que ele matou? O fulano estuprou, mas já foi provado isso? O fulano está vivendo em condições precárias dentro de uma cadeia, tá, mas isso tem alguma lei que defende? Quer dizer, existem pessoas que estão ligadas a isso, certo? Aos direitos humanos. Aí se você pensar nas pessoas aí a gente pensa assim, poxa, a pessoa que faz direito, ela pode trabalhar na defesa dos direitos humanos, certo? Pessoas trabalhando liberdade, igualdade, dignidade, paz, justiça, Estado de Direito, esperança. Então tudo isso está ligado ao quê? Ao desenvolvimento social. Tem alguns de vocês, eu tenho certeza, que eu quero fazer direito, professor, mas eu quero ser juiz. Eu quero fazer direito, mas eu quero ser promotor de justiça, certo? Eu quero trabalhar na defesa do cidadão que não tem condições de pagar um bom advogado. Então, tudo isso está ligado ao quê? Ao desenvolvimento social, esse grupo de profissões, ok? Bom, que mais? Qual que é o próximo grupo? A gente vai trabalhar só mais 2 grupos e eu vou deixar os outros para a nossa próxima aula, tá? Eu resolvi dividir esse momento em 2. Bom, educação e gestão de conhecimento. São pessoas que estudam linguagem, e se você pensar, o professor, ele está muito conectado a esse grupo de trabalho, né? Educação e gestão do conhecimento. Quer dizer, não adianta nada. Quantos de vocês já me falaram assim, o fulano sabe muito da matéria, mas ele não sabe passar, certo? Ele não tem o dom. De repente, por algum motivo, né, que a gente não cabe a nós julgar agora, ele se tornou um professor, mas ele não consegue gerir o conhecimento que ele tem. Ele não consegue transferir o conhecimento que ele tem. Então são pessoas que estão ligadas à arte de ensinar, certo? A arte de produção do conhecimento, certo? De repente a pessoa, eu trabalho numa universidade e eu estimulo os meninos a produzirem conhecimento. Eu estava assistindo uma palestra uma vez, há um tempo atrás, em que o cara estava falando, ele estava criticando a produção de livros didáticos pelo MEC.
Porque ele falou assim, olha gente, nós vivemos num mundo em que todo ano centenas de pessoas saem das faculdades com conhecimento acumulado, conhecimento produzido. Então todo ano, vocês vão entrar na faculdade daqui 2 anos, assim, né, espera-se. Quando vocês saíram da faculdade, vocês fizeram o seu trabalho de conclusão de curso, geralmente você faz o quê? Você faz uma descoberta, você produz conhecimento. As universidades produzem conhecimento o tempo todo. Esse conhecimento, não adianta ele ser produzido se ele não for repassado. Então, um papel interessante, além de você produzir o conhecimento, é interessante que você saiba quem possa transmitir esse conhecimento. Geralmente são os professores que fazem isso, certo? Olha só, não é só professor de letras, né? Aquilo que eu falei para vocês, ó, transmissão de conhecimento faz parte desse grupo que a gente chama de educação e gestão. Aí nós colocamos aqui um ambiente universitário, né, um ambiente aparentemente um ambiente universitário, só mostrando, né, a rotina de uma pessoa que trabalha nesse grupo. E aí nós temos aqui, né, uma biblioteca, exatamente um lugar onde a transmissão desse conhecimento acontece. Às vezes a pessoa fala, tem gente, pessoal, que fala assim, eu gosto mesmo é de estudar. E aí ele recebe bolsas e mais bolsas. Não é que ele gosta de estudar somente. Ele é um cara que, pode-se dizer que ele é um cara que trabalha produzindo conhecimento. E é claro que existem instituições que financiam isso, certo? Dentro da nossa área da biologia, que a gente trabalhou o ano passado, existem vários e vários cientistas que eles são, assim, a vida inteira eles trabalham como cientistas. O que eles estão fazendo? Eles são financiados, às vezes, por laboratórios de poder aquisitivo bem avantajado, digamos assim. Eles são financiados para quê? Para produzir conhecimento. Trabalha para essas grandes empresas de semente, grandes empresas hospitalares, etc, etc. Tá? Bom, e aí... desculpa. E aí você tem aqui um último que eu quero lidar com vocês, tá? Para a gente fechar a nossa aula. Engenharia e indústria. Olha só. Bom, quando a gente fala em engenharia e indústria, pessoal, quando a gente fala em engenharia e indústria, deixa eu pegar aqui minha anotação. Primeiro, a pessoa trabalha, né, são pessoas que gostam de trabalhar com projetos, certo? E aí, quando a gente fala projeto, não é só esse projeto que eu coloquei para vocês aí no slide, certo? Não é só projeto de uma construção. A pessoa às vezes trabalha com projeto de uma construção civil, de uma construção hidráulica, um projeto. Mas pode ser que a pessoa projete, por exemplo, faça um projeto ambiental, certo? Eu vou projetar para recuperar a mata ciliar de tal rio, certo? Eu vou trabalhar com um projeto numa escola, certo? Então, quando a gente fala engenharia e indústria, a pessoa trabalha com projeto, a pessoa trabalha, por exemplo, com a produção de máquinas, ela pode projetar a produção de uma máquina, certo? De uma máquina industrial. Ela pode trabalhar, né, é uma pessoa que tem facilidade, ela pode trabalhar na manutenção de máquinas que foram projetadas, que foram criadas, certo? Então, não é só a questão do projeto. A pessoa pode, sim, projetar, mas ela pode trabalhar na produção de uma máquina, ela pode trabalhar na manutenção de uma máquina, ela pode trabalhar, pessoal, em processos de produtividade. Eu conheço uma pessoa que ela fez engenharia de produção, e eu resolvi colocar esse slide aqui exatamente por isso. Quando ele fez engenharia de produção, ele estagiou numa montadora aqui no Brasil, aqui no estado de Goiás, na verdade. E aí, essa pessoa estava falando que o objetivo dela lá era dinamizar a fábrica. Quer dizer, no momento em que ela chegava lá, que ela mudava um equipamento, ela criava um equipamento, ela criava uma ferramenta que melhorasse a produção, certo? Isso era importante para a empresa. Então são pessoas, quando fala de engenheiro, o engenheiro ele não só projeta, ele pode, partir do projeto, ele pode produzir, ele pode trabalhar na manutenção, ele pode dinamizar a produção de uma indústria, certo? Agora, uma coisa que é interessante dentro da engenharia é que engenheiros no geral, e eu conheço algumas pessoas que fizeram engenharia, claro, né, a gente tem vários alunos que fizeram, em geral, o engenheiro ele é preparado para trabalhar na administração. Ele administra pessoas, ele administra obras,
certo? Então, nem sempre ele é aquele cara que vai ficar só dentro de um escritório trabalhando com projetos, certo? Às vezes ele vai para campo, sim. Ele vai para campo e o trabalho dele é administrar para que a sua equipe desenvolva o seu projeto. De repente o cara vai lá, faz o projeto e ele acompanha, certo? O desenvolvimento desse projeto, ok? Bom, e aí é claro, pessoal, quando a gente fala disso, quando a gente fala de administração, né, sim, o engenheiro ele pode trabalhar na administração de uma indústria, certo? De uma fábrica, de uma indústria. Isso tudo, geralmente essas grandes empresas, elas precisam de um grande engenheiro, ok? E aí, por último, tá? Esporte e expressão corporal. Ah, não, eu trabalho com esporte, eu trabalho com expressão corporal. Você fala, poxa, mas o que uma pessoa dessa faz? Olha só, existem pessoas, por exemplo, e aí quando eu falei para vocês daquela questão de você misturar dois grupos de trabalho. A pessoa trabalha com arte, mas que tipo de arte? Eu trabalho com arte corporal, eu trabalho com dança. Eu tenho um grupo de teatro, eu tenho um grupo de dança que faz apresentações em eventos, certo? Então a pessoa trabalha com expressão corporal. Ou a pessoa trabalha, o trabalho dele é ser esportista, em vários segmentos. Nós sabemos muito bem, né, que, e aí depende, no caso, quando a gente fala de esporte, depende muito de habilidade, e não só habilidade, né? Tem gente que não tem uma habilidade tão aguçada, mas ele é uma pessoa que ele se prepara para isso, certo? Ele se esforça. Ah, eu não tenho uma técnica muito boa como fulano, mas eu consigo correr atrás, certo? Então, sim, é um grupo de profissões também, tá? E aí, por último, olha só, quando a gente fala de esporte, você pensa tanto em esporte de lazer, né? Existem pessoas que fazem esporte por lazer, ou tem as pessoas que fazem qualquer um desses esportes aqui, esporte de competição. Esporte de competição, pessoal, quando não é profissão, eu falo muito isso para vocês, né? Quando não é profissão, pelo menos é importante para que te ensine na vida, certo? Tá? Basicamente é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai fechar esse assunto, tá? Eu extrapolei um pouquinho o tempo, mas vamos lá, vamos tentar.